Boa noite, graça e paz. Deve ter muito palmeirense aí. Amém? Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia. Só um aviso, tá? O pessoal que não veio domingo passado, se você viu uns vídeos aí, é montagem. Não fui eu. Foi montagem. Agora foi. Foi assim mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu acho interessante, irmão. Tem gente que pode achar que é espiritualizar ou espiritualizando, mas quem lembra que domingo passado eu falei sobre trovões e que Deus ministrava muito com trovão? Irmão, eu nunca vi uma tempestade de trovão igual aquela. Quem mora no norte de Dallas sabe que o negócio foi tipo assim, teve uns irmãos que até mandaram a mensagem assim, pastor, eu até vi o Thor descendo assim no meio do raio, de tão forte que foi o negócio. Porque, irmão, os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Amém? Ontem à noite a gente também teve uma noite especial lá para os voluntários. Se você não é obreiro, né, você não participou aí desse grupo, dessa oportunidade, ontem a gente eu ministrei sobre o fogo versus apostasia. Irmão, eu fui muito ministrado. Foi uma coisa assim que Deus de fato trouxe clareza e aprofundamento sobre nós como obreiros da casa do Senhor. Se você não estava lá, próxima vez se inscreve, se alista para ser um obreiro, que aí a gente tem uma classe fechada para você, brincadeira, né? Tá na moda falar isso. Mas abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Na verdade, vamos ler capítulo 1. Eu sei que muita gente não é familiarizado com Ageu. Quando você chegar na casa de Sofonias, você pega a direita. Quando você chegar em Zacarias, à esquerda. Fica nesses livros, ele é um profeta menor. Poucas pessoas de fato falam neles. Assim como Sofonias, Zacarias, Obadias, Miqueias. A gente fala muito de Miqueias, porque o Miqueias está aqui, né? Por mais que ele não é assim, muito, mais ou menos. A gente ama ele, brincadeira. Miqueias é uma benção, está aqui sua família, né? Seus sogros estão aqui. Homem de Deus, viu? Homem de Deus. Depois manda aquele Zé. Tá? Você pagou pouco, senão eu falaria mais. Amém? Ageu, capítulo 1. Quem achou, desachei. A gente vai ler a partir do versículo 2. E aí eu vou te guiando para a gente lendo juntos, tá? Fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Em outras versões fala: ainda não chegou a hora de edificar a casa do Senhor. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ou seja, o povo estava dizendo: ainda não é tempo. Não é tempo. Não é tempo de servir, de se entregar, de edificar a casa de Deus. Mas aí o profeta vem e fala assim: assim diz o Senhor, por intermédio de Ageu: acaso é tempo de vocês habitarem em casas bonitas, apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chegam a se fartar, bebem, mas não dá para saciar-vos a sede, vestivos, mas ninguém se aquece, o que você recebe de salário, recebe para pô-lo num poço, num saquiel furado. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 8, suba ao monte. Fala comigo, suba ao monte. Trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, esperastes e muito, eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, versículo 10, os céus vos retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos.
Versículo 11, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Agora pula para o versículo 14. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Eu não sei se aquilo que você acabou de ler parece uma mensagem de despertamento, não parece. Mas a Bíblia diz que o espírito de Zorobabel foi despertado. Filho de Salatiel, governador de Judá. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E também despertou o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Pula para o capítulo 2, versículo 1 em diante. No segundo ano do reino de Dario, no 7º mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, já que eles estão despertados. Fala agora a Zorobabel, quem dentre vós que tenha sobrevivido não contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vocês a veem agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, versículo 4, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, e não temas. Versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e o desejado das nações virá, e encherei a casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Versículo 9, porque a glória dessa última casa, fala assim comigo, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos e já começa a despertar o teu espírito. Fala assim, acorda minha alma, acorda minha alma, acorda o meu espírito, Senhor, essa noite. Pai, no nome de Jesus, abençoa mais esse dia, mais essa noite. Assim como foi decretado, declarado nessas palavras, desperta o nosso espírito para ouvir as profecias, aquilo que o Senhor está falando sobre nós, nesse tempo de hoje, Pai, no nome de Jesus. Tira de nós todo espírito de distração, toda sonolência, toda apatia, toda apostasia, Pai. Tira de nós todo medo sai, todo medo vai. E eu te peço, Pai, que hoje seja uma noite, Pai, que a Tua presença seja permeável, palpável, tangível, Pai, sensível, apalpável. Por quê? Porque nós precisamos dela, não porque merecemos, mas porque precisamos. No nome de Jesus, no nome de Jesus, desperta o Teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Uau, amém, querido, você pode sentar. Eu acho que só lendo a Bíblia já dava para ir embora. Já dava para ir embora. Tanto de Bíblia que a gente leu aqui, talvez tem mais Bíblia do que muito sermão por aí. Já dava para ir embora. A gente já viu a Bíblia, eu já fiquei tocado. Quem já ficou tocado só com esse versículo da Bíblia? Eu já fiquei tocado. É que nem eu falei ontem lá no grupo dos obreiros. Preguei sobre fogo e apostasia. Irmão, tem gente que fala assim, pastor, não estuda a Bíblia não, porque a letra mata. Não, irmão, a letra só revela quem já morreu. Porque Davi fala, quanto mais eu medito na sua lei, mais um fogo nasce no meu coração. Por quê? Porque quando você está apaixonado e você anda debaixo do fogo de Deus, irmão, uma simples leitura se transforma num mergulho profundo. Então a letra não mata, ela só revela quem já morreu. Você está me entendendo? Uau! Hoje eu queria pregar, irmão, e o tema da mensagem é a glória da segunda casa. Fala assim comigo, a glória da segunda casa.
Eu não sei você, mas de umas 2 semanas para cá parece que algo mudou dentro de mim. Eu gosto de UFC, martial arts, e tem um cara que eu estou acompanhando ele muito, chama Jean Silva. Ele luta pela Fight Nerds, e na última luta dele, o comentarista falou assim: esse cara é um tipo de animal diferente. Mas tem 2 semanas, irmão, que literalmente eu estou me sentindo assim, um tipo de animal diferente. Como se algo mudou dentro do nosso coração, um shift que Deus deu e transformou. É como se Deus estivesse nos preparando para algo que está muito próximo de acontecer. Muito próximo de acontecer. E como eu gosto, para dar contexto, para a aplicação do meu texto, com esse texto que a gente acabou de ler, óbvio, claro, todavia, quem escreveu foi Ageu, o profeta. Como eu já te falei, profeta menor, não era profeta maior, menor. Não importa se é menor ou maior, importa que é profeta. Amém? Claro, alguns livros não foram os profetas que se escreveram. Foram os filhos dos profetas. Eu me lembro que na minha primeira monografia, no primeiro seminário teológico que eu fiz uma monografia sobre interpretação bíblica através dos olhos dos profetas. E no estudo a gente percebe que muitos dos profetas não foram eles que escreveram. Foram os filhos deles, os filhos espirituais deles. Por quê, irmão? Porque parece que eles eram de uma outra era, de uma outra época. E eles precisavam de alguém dessa época para transcrever aquilo que eles estavam vendo no céu. Mas aqui não, Ageu, quem escreveu foi Ageu. Ageu, de fato, escreveu o livro de Ageu, essa carta profética de Ageu. E para a gente entender um pouco o que ele está falando, a data que ele escreveu isso foi ali aproximadamente 520 a.C. 520 a.C. narra um povo que está pós-exílio da Babilônia. Não era pós-libertação do Egito, era pós-libertação do exílio da Babilônia. Ou seja, eles já haviam passado por toda aquela libertação do Egito, mais de 400 anos haviam passado, Deus já havia libertado eles do Egito, e eles estavam habitando, irmão, na promessa de Deus, na glória de Deus, na terra prometida. Aí a Bíblia fala que eles descansaram demais na promessa, começaram a adorar outros deuses e apagar aquilo que Deus havia incendiado no coração deles, ao ponto que Deus fala assim: eu vou julgar Israel, eu vou te enviar Israel, o meu filho, da qual Deus chama Nabucodonosor de próprio filho. Por quê? Porque Deus fala assim: Israel, você está como uma prostituta, você me trocou por outro marido. Israel é exilado agora na Babilônia. Interessante, irmão, que no Egito foi Deus que arrancou e levou eles para lá, mas na Babilônia a Bíblia fala que eles entraram andando. Chegando na Babilônia, tudo aquilo acontece, mudam-se os nomes dele, como está escrito de Daniel e seus irmãos, para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Deus começa a mover dentro da Babilônia. Deus envia profetas, Jeremias, Ezequiel, que são os profetas do exílio. E ali Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Jeremias, em as suas palavras, ele mesmo fala em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque muitas vezes, para Deus te tirar do exílio, é a lembrança do que você tinha fora dele. Deus usa profetas e aquele povo começa a se movimentar e a sair, ao ponto que Deus chama Ciro, imperador da Babilônia. Toca Ciro, movido pelo Espírito Santo. Imagina, irmão, Deus toca o governador da Babilônia, o rei, o imperador, e fala assim: olha, dá todo o ouro e toda a prata para o povo de Deus. Por quê? Porque aquele templo que eu destruí, que Salomão construiu, eu quero agora reconstruir, reedificar as ruínas da casa de Deus. Porque eles me ouviram, eles acordaram a sua alma, eles acordaram o seu espírito, e aí começa um grande movimento de Deus na terra, irmão. A própria Babilônia começa a investir, começa a dar recursos para a reconstrução do templo. É interessante que Ageu também, ele é um profeta, irmão, que ele caminha junto com Esdras e Zacarias. A gente vai ver escrito sobre ele em Esdras capítulo 5 e capítulo 6. Por quê? Porque Ageu também era alguém fora do seu tempo. É um texto além de histórico, profético, fala assim comigo, profético, mas também histórico. Eles estavam vivendo as profecias, a mesma profecia que Jeremias fala assim: olha, esse exílio vai durar 70 anos. Eles já estavam vivendo a profecia, eles já tinham saído da Babilônia. Eles agora estavam reconstruindo o templo de Deus, debaixo também da própria palavra do profeta Ageu. Quando você vai para Esdras capítulo 6, versículo 4, o próprio Ageu profetiza:
E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel. Fala assim comigo, de acordo com a profecia. Eles iam edificando e prosperando. Aqui a gente caça aquele texto que fala assim: escuta os teus profetas, Israel, e prosperarei. Quer prosperar, irmão, numa terra? Escuta os teus profetas. Que Deus vai usar os profetas para que você construa e prospere. Mas sabe o que eu entendo desse texto? Além de uma explicação histórica e de um relato do que Deus fez, ele também é um texto profético do que Deus fará. Se você acha que Atos foi um livro sensacional, de histórias miraculosas e mirabolantes, e sobrenatural de Deus acontecendo toda hora, você ainda não entendeu o que Deus tem guardado para o tempo do fim. Literalmente o que Deus está falando através de Ageu é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você acha, irmão, que Atos dos Apóstolos foi emocionante, você ainda não parou para ouvir o que o céu está dizendo para os últimos dias. Quando as pessoas vêm conversar comigo sobre escatologia, eu sempre falo: não vejo a hora da tribulação acontecer. Eu estou ansiando assim, ó, acontece logo. Por quê, irmão? Você não tem noção do nível de glória. Lá fora vai ter ranger de dentes, mas a Bíblia fala que na igreja vai ter um tipo de glória que a gente nunca experimentou ainda. Não tenha medo, irmão. Apocalipse a gente não espera com medo, a gente crê com fé. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, para a gente entender o quão forte esse texto é, eu preciso entender o que é a primeira casa. É a mesma coisa que eu falar assim: ó, Hans, tu vai se mudar com pouco tempo para uma casa maior. Eu preciso explicar, talvez é profético, mas eu preciso explicar o porquê que é uma casa maior. Que glória é essa que ele está falando, que é melhor do que a primeira? Qual é a glória da primeira casa? Era o templo que Salomão havia construído, debaixo da visão de Davi, mas que pelo esfriamento do povo de Deus, a Babilônia havia destruído por mandamento, por ordem de Deus. Mas qual era a glória dessa primeira casa? Vamos ler 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 3. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto de terra e sobre o chão, e adoraram e louvaram: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa era a glória da primeira casa, esse era o mover da primeira casa. Você está me entendendo? Não era um culto como a gente pensa hoje, não era uma conferência como a gente pensa hoje. Era de fato um lugar onde não tinha espaço para performance, onde não tinha espaço para complacência, onde não tinha espaço para dormência. A Bíblia diz que um homem orou e Deus enviou o fogo, e a glória de Deus encheu a casa. Você é difícil a gente imaginar isso, porque você nunca viveu. O seu cérebro só te dá a sensação daquilo que você já experimentou. Se eu te falar o nome de uma fruta que só tem no Japão, você não vai ter a sensação, a lembrança. Mas se eu falar para você da maçã, automaticamente o teu cérebro te lembra. Por quê? Porque você já experimentou. Por isso que Jeremias, na Babilônia, no exílio, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque eu preciso lembrar dos dias de glória. Eu sei, irmão, parece que a gente está falando de um negócio que é: não, pastor, isso não é igreja, isso é Avengers, isso é Hollywood, isso não existe, isso é exagero. Não, irmão, é porque transformaram a igreja num tipo de casa que parece que não é a casa de Deus. Porque a minha Bíblia fala que quando um homem ora e dá o sacrifício correto e a oração correta, Deus enche a casa com glória. Eu sei que você está acostumado à igreja como teatro, onde alguém muito bem instruído vem e te fala:
Ou um restaurante que você paga e se alimenta daquilo que você quer. Não, querido, igreja não é um restaurante que eu pago e seleciono o que eu como. Não, igreja é um lugar que alguém já pagou a conta e você se alimenta daquilo que você precisa. Daquilo que você precisa. E sabe o que você precisa? Você precisa ser tocado pela glória de Deus. Pela glória de Deus. Essa era a glória da primeira casa, irmão. Tinha fogo, tinha presença, tinha fumaça. As pessoas choravam, as pessoas gritavam, porque está lá na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Olha como é forte, está na Bíblia. Aí o que é que Deus está dizendo para Esdras? Essa era a glória da primeira casa. Agora, quais eram os sinais da glória da segunda casa? Esdras capítulo 3, versículo 10 a 3. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, que louvaram ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Versículo 11, e cantavam, e louvando, celebrando ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Preste atenção, a mesma música que havia naquele tempo, de mais de 80 anos atrás, eles estavam cantando hoje. Porém, versículo 12, muitos os sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo essa segunda casa, com os seus olhos eles choraram em altas vozes. Muitos levantaram as vozes com júbilo de alegria, de maneira que não podia discernir o povo as vozes de alegria e as vozes de choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aqueles anciões que viram a glória da primeira casa, eles só contemplaram o fundamento, irmão, porque a Bíblia diz que eles só tinham acabado o fundamento e o altar, não tinha parede, não tinha ainda o Santo dos Santos. E eles olharam e falaram assim: uau, isso é bem maior, isso é bem mais wild, isso é bem mais profundo, isso é bem mais glorioso. E eu não estou falando de criança, de gente emocionada, eu estou falando de ancião, gente madura na fé. Por quê? Porque a glória da segunda casa, irmão, não é um lugar onde só os jovens terão visões, mas a glória da segunda casa é onde gente madura vai voltar a chorar, a clamar e a se prostrar em terra. Agora presta atenção numa coisa, Miqueias. Qual era a canção da glória da primeira casa? O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Passou-se 80 anos, passou-se exílio, frieza, apostasia, ataque, depressão, tristeza, falência, tudo que você imaginar. Aí agora eles edificam o fundamento, eles edificam o altar e novamente a canção não mudou, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Sabe o que é que eu percebo? Os anciãos estão dizendo: ei, a glória aqui é maior. Mas a música não mudou, a canção não mudou. Quantas vezes a canção que queimava no teu coração mudou com a circunstância, com a tribulação, com a perda, com a decepção? Sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, a canção não vai mudar, Deus não muda, mas se eu permanecer, a glória aumenta, a glória aumenta, a glória aumenta. Por isso que Jesus fala: ei, ficai em Jerusalém, permanece, fica firme, até que do alto receba poder. A minha pergunta é: a sua canção mudou? A sua oração mudou? Não, irmão, permaneça até que do alto você receba poder. É isso que eu entendo com esse texto. Permaneça, irmão, permaneça até que do alto receba poder. Quantos de vocês, irmão, largaram o que Deus havia falado e mudaram suas canções, mudaram suas mensagens, mudaram a rota? Sabe o que é que Deus está dizendo para a gente que está prestes a mudar de rota? Permaneça até que do alto receba poder, porque a canção não vai mudar, a direção não vai mudar, mas a glória vai aumentar. Deus não muda, a sua palavra é a mesma, mas Ele me garante que se eu permanecer fiel,
No lugar onde Ele me colocou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aonde, se eu permanecer, mesmo quando todos se vão, se eu ficar, mesmo quando todos desistirem, se eu ficar lá, quando todo mundo está morrendo, está perdendo, se eu permanecer, a glória da primeira casa será maior, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está te chamando a permanecer. Fala comigo, permanecer. Agora, perante tudo isso, qual era o problema então? Porque esse texto é de Esdras 3. Mas Ageu capítulo 1 e capítulo 2, de Esdras 3 para Ageu capítulo 1 e capítulo 2, passaram-se 16 anos. Aquele mesmo povo que foi liberto do exílio por profecias, palavras proféticas, que começou a obra de Deus cheio de fervor, irmão, com glória, com paixão, ao ponto que só colocando os fundamentos já tinha, irmão, é como quando você chega num lugar e fala assim, Jesus te ama, já está todo mundo no chão. Eu preguei numa igreja no Brasil, lá em Fortaleza do William, irmão, sinceramente, eu acho que eu não preguei muito bem não, mas deu 10 minutos, tinha umas 300 pessoas jogadas assim no chão, irmão. Por quê? Por causa da glória, irmão, da presença de Deus. Esse povo experimentou a presença de Deus, mas agora Deus vem para esse mesmo povo e fala assim, vocês esqueceram de mim. Passou 16 anos. Vocês não só ouviram da glória da primeira casa, mas vocês viram a glória da segunda casa, mas vocês esqueceram de mim. Havia 16 anos que a obra da reconstrução estava parada. Você fala assim, pastor, é impossível, é loucura, esse pessoal deve ser débil mental. Tudo que eles viveram. Aí eu te pergunto, será que você também tem problema com tudo que você viveu, algumas coisas que você desistiu? Porque as circunstâncias mudaram, mas a glória não. E por que eles pararam por 16 anos? A Bíblia fala, para construir as suas próprias casas. Por quê, irmão? Porque para reconstruir o templo, além de palavra profética, era necessário recurso. Eles tinham profecia, mas Deus também moveu recurso. Deus fez Ciro da ouro, prata e madeira. Aonde Deus quer te levar, você precisa de uma palavra, mas você também precisa de recurso. Sendo que o próprio Deus começou a tirar o recurso deles. Falou assim, ei, vocês trabalham, mas nada fica. Vocês comem, mas não saciam. Vocês bebem, mas não mata a sede. Por quê? Porque vocês vivem dizendo que ainda não é a hora de eu servir a Deus integralmente. Porque vocês vivem dizendo que ainda não é a hora. Não, agora não, amanhã eu obedeço essa palavra. Porque vocês vivem dizendo que não é a hora de reconstruir a minha casa. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Obedecer a Deus na hora errada também é desobediência. Aquele povo obedeceu a Deus, mas estavam em desobediência porque deram um break. Oh, Jesus, meu Deus, é a coisa que eu mais escuto aqui na América, eu quero um break. Me leva da próxima vez, irmão. Eu também estou cansado. Você acha que é fácil? Bom é ser itinerante, irmão. Você prega uma mensagem, prega o ano todo. Não, irmão, já vou na terceira mensagem da semana e com um tema diferente. Você acha que é fácil? Não, me leva no teu break. Que ele estava era o quê? Num break. Estava no pecado. Não, irmão, ninguém aqui estava no pecado, não, irmão. A Bíblia deixa muito claro que eles começaram muito bem. Mas deixa eu te dizer, ninguém que começou daquele jeito e viu aquela glória, acorda assim e fala, agora eu não quero mais saber de nada de Deus não, eu vou seguir minha vida. Não, irmão, é silencioso. É step by step. Aos poucos as coisas vão te distraindo. O diabo tem paciência. Ele vai gerando complacência, sonolência, esfriamento, decepção. Ele vai ali pouco a pouco. Aí aquele afã todo, aquela glória toda, ele vai assim, ei, tuas responsabilidades
Não é do dia para a noite, irmão. O diabo vai colocando aquela insensibilidade. Ao pouco de tempo, eles foram perdendo a gratidão. E começaram, irmão, a concentrar-se em si mesmos. Toda vez que eu perco de vista a gratidão que eu tenho de Deus, eu começo a andar por mim mesmo. O problema aqui não foi o pecado, irmão. Foi quando eles construíram as suas próprias casas, quando eles ficaram focados naquilo que eles precisavam fazer, nas suas próprias responsabilidades. Deixa eu te falar, tenho certeza que o Johan está te ensinando isso lá no grupo dele. A responsabilidade de um homem alfa, macho, pagar suas contas, ter uma casa para sua família morar. É ou não é? Mas por que? Peraí. Aqui não está falando que eles caíram na prostituição, na lascívia, não. Eles se perderam naquilo que era responsabilidade. A própria Bíblia fala aí, trabalha ao ponto de deixar a herança até para os teus netos. Mas peraí, está errado, está estranho. Como é que Deus agora está julgando esse povo? Irmão, o problema nunca foi as responsabilidades, mas foram as prioridades. Aqui eu entendo, irmão, que o diabo hoje, nowadays, ele não está destruindo o chamado com pecado. Ele está destruindo o chamado, fazendo você focar mais na responsabilidade da terra e esquecendo das suas responsabilidades do céu. Por quê, irmão? Porque não é só um pecador. Não, irmão. O que aconteceu aqui foram que algumas responsabilidades afastaram aquele povo da responsabilidade maior de nós estarmos vivos. Sim, você tem que pagar a sua conta, trabalhar, sim, prospere, proteja, mas você tem uma responsabilidade maior de estar vivo, irmão. Era isso que Deus estava falando aqui. Mas sabe o que eu entendo? Vai parecer forte. Tem muito pecador entrando na missão de Deus, enquanto muita gente santa e irresponsável está saindo. Já dizia Martinho Lutero: eu prefiro um camponês consciente de Cristo do que um bispo que o ignora. Eu preguei ontem, irmão, sobre isso. Josué envia 2 espias para Jericó. Não envia 12, envia 2. Aí ele se encontra com Raabe, uma prostituta. Aí sabe que Raabe fala: ei, eu sei quem vocês são. Eu sei o que Deus vai fazer, porque o vosso Deus deu a vocês essa terra. Irmão, uma prostituta sabia mais da promessa de Deus do que os 10 príncipes de Casbaneia que Moisés enviou. E eles falaram: não dá não, tem gigante, volta, já era. Esqueceram a promessa rapidinho. Eu não lembro de um nome daqueles príncipes, mas em Mateus fala Raabe, a prostituta, na genealogia de Cristo. Por quê? Porque tem muita gente responsável que está deixando a missão de lado, enquanto muito pecador hoje que está se encontrando com a glória está se transformando em responsável e fala assim: eu entro, eu estou dentro. Ontem Raabe estava vendendo o corpo para se prostituir, mas hoje ela está dizendo: eu sei quem ele é, eu sei para onde eu vou. Você está me entendendo? Aí o que é que Deus está fazendo através de Ageu? Deus está revelando o buraco, irmão. O buraco é esse, galera, e esse aqui é o caminho para fora. Mas sabe como é que Deus faz isso? Dando um propósito de vida tão elevado que Ele jamais teria inteligência para pedir. Tem coisa que você tem que pedir a Deus para você pedir correto. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Por isso que é sempre bom começar a orar em línguas, xarabara, cadarabara, e na hora você vai orar a coisa certa. Por quê? Porque Jesus fala assim: só eu sei os planos que eu tenho para vós. Enquanto eles estavam pensando em casa grande, mansão, Deus estava falando: oh Jesus, ei, volta aqui, ó. Eu tenho um plano muito maior que talvez você nunca tivesse inteligência para pedir. Pastor, qual é o plano? Ai, se isso não queimar seu coração agora, você ainda não entendeu o Evangelho. Ageu capítulo 2, versículo 7. Olha o que é que ele fala: olha, o buraco é esse, sai para fora. E esse é o plano, olha o plano: eu farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e eu encherei a casa de glória. Sabe o que é que Deus está falando aqui?
Ele está chamando a si mesmo do desejado de todas as nações. Querido, não sei se você sabe, mas sabe o que é pregar o evangelho? Aquela música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por quê? Paulo fala, quando Paulo chega em Atenas, ele fala assim, eu vim pregar um Deus. E sabe qual é o Deus? Existe um filósofo entre vós que fala assim, neles nos movemos e existimos. É sobre esse Deus que eu quero falar. Desde a época da Grécia Antiga tem um termo chamado Zeitgeist. Sabe o que o Zeitgeist fala? Toda geração tem um desejo. Sabe o que Deus está falando através de Ageu? Eu sou o desejo das nações. Eu sou o desejado das nações. Elas só não sabem que sou eu. Aí qual é o teu papel? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor. O mundo clama. Eles têm um desejo dentro deles. E aí Jesus fala, eu sou o desejado das nações. Eles não entenderam. A geração woke, elas têm um desejo. O ateu tem um desejo. O feiticeiro tem um desejo. Eu sou o desejado de não uma nação, mas de todas as nações. E eu preciso, Israel, que você acorde das suas responsabilidades, porque eu estou te dando uma responsabilidade muito maior, muito além. Você está pensando numa casa, eu estou pensando no planeta Terra. Que eu estou gastando a minha vida, Dono dos meus dias, e é Ele, o desejado das nações. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e Continua, com continua. alegria. Dono dos meus dias é Ele, e é Ele, E por Ele eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Por isso que a Bíblia fala que até os anjos anelam pregar. O que eles querem dizer é Ele. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eu conheci um pastor no Brasil, irmão, que o chamado dele era entrar em boate. Sabe o que ele fazia? Ele. Vocês têm uma paixão, uma sede, vocês passam a noite inteira assim, ó. Eis aí o Cordeiro de Deus, o desejado das nações. Ele virá Soberano em... É isso que a Ageu está dizendo, ele virá, o desejado das nações O virá. governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Há muitos anos atrás eu conheci um americano, irmão. Largou a América e foi para o Brasil. Viver nas favelas lá de Recife, Pernambuco, Nick Billman. Ficou algum tempo lá na minha casa, a gente se conheceu. Sabe o que queima no coração dele, irmão? Antes dele chegar para mim, falaram assim para mim, cuidado com esse gringo aí, ele é meio... Porque a gente tem vídeos dele na rua, onde as prostitutas se prostituem. Sabe o que ele faz? Ele criou um negócio chamado Banquete do Pai. No primeiro mês, ele vai em cada ponto de prostituição e dá só uma rosa para as prostitutas. E vai embora. Não fala de Jesus não, dá só uma rosa.
Você é preciosa, você é linda. No outro mês ele volta e fala, lá vai o cara da rosa. Ele fala, então, eu tenho um convite para você, quanto é que é a noite? Elas falam, é tanto, e a sua? Ele paga a noite de todo mundo. Aí leva todas elas numa Kombi, elas ficam aflitas, sem saber, né? Quem é esse gringo maluco aí, né? Quando chega, irmão, ele aluga o melhor salão de um hotel, faz o melhor banquete. Quando chega lá, tem uma carta para cada uma delas, dizendo assim, você é a princesa do pai. Alguém está dizendo, é Ele, o desejado da tua alma, o desejado das nações, é Ele, e você, Israel, ainda está preocupado com um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz. É interessante que Ageu 1, 2-14, Deus deixa muito claro um mandamento, seja forte, tenha coragem. Muitos de nós, irmãos, entramos nesse break por falta de coragem. Porque na hora da luta você se mostrou fraco. Mas Deus está falando assim, seja forte, tenha coragem. Mas sabe o que eu acho lindo, irmão? Isaías 51:12 fala assim, eu mesmo sou quem te consola. Quem é você para que tenha medo? Para que esqueça de que eu estou com você. Olha o que Deus está dizendo, ei, sou eu que te consolo. Quem tu pensa que é para ter medo? Eu estou com você. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe por que eles pararam, deram um break? Medo. E sabe por que eles tiveram medo? Por quê, irmão? Porque eles fizeram uma troca. Eu só posso caminhar em medo se eu desistir de ter a consciência da presença de Deus. Porque o que Deus está falando é o seguinte, ei, eu estou com você, não tenha medo. A consciência da presença de Deus faz com que eu ande em medo, irmão. Por quê? Porque medo é fé naquilo que é inferior. Só anda em medo quem perdeu a consciência de que Deus está com você. Aí aqui eu entendo que a casa do Senhor não é um prédio, irmão, é um propósito que Deus dá para cada um de nós. O Nick Bilma foi ganhar prostituta, para um pastor que eu conheço aí nas boates. Talvez algum de vocês se escandalize, aí eu já perdi, meu irmão, eu já estou naquela tecla que quando você chega com 60 anos, eu com 40 já obtive, estou nem aí. É outra palavra que usa, mas não é legal. Teve uma época, irmão, que eu me foquei em um tipo de evangelismo. Bem legal, bem assim. Tem gente que gosta de evangelizar jogador, tem que ganhar também para Jesus. Tem gente que vai evangelizar rico, tem que ganhar para Jesus. Mas na época eu tinha um certo tipo de evangelismo, irmão. Feiticeiro, bruxo, macumbeiro. Falava que tinha um feiticeiro ali, eu fiz, cadê? Tô indo. Aí um dia trouxeram para mim uma menina que ela era sacerdotisa satânica. Eu fiz, é ela. E todo mundo que evangelizar ela, irmão, perdi o emprego, dava uma topada no dedo que perdia a unha. É muita retaliação, pastor. Eu fiz retaliação. Não, retaliação não, irmão. Retaliação é para quem anda na carne. Quem está no óleo anda em colisão. Chaca. Essa veio fresquinha. Anota que depois eu me esqueço. Você anda em colisão, irmão. Aí me trouxeram ela, aquela coisa e tal. Aí ela não podia se mostrar, tinha que ser por mensagem. Não posso, porque eu falei, tá bom, traz ela aí. E ela veio, não, porque eu vou dar aqueles feitiços e não sei o quê. Eu falei, é Harry Potter? Eu vou pegar uma varinha para você aqui.
Voldemort. Aí ela fez, eu só aceito agora. Ouvi o evangelho, se primeiro eu fizer 5 feitiços, eu fiz, você pode fazer 10, que eu só faço 1. Ela, hã? Eu fiz, faz 10 que eu só faço 1. Você vai fazer feitiço? Vou, bem forte, poderoso. Aí ela fez, irmão, pá, seu dedo vai morfar, sua perna vai inchar. Eu fiz, eu estou dançando. Não estou brincando não, ela falou isso mesmo, eu fiz, eu estou pulando. Você vai perder os movimentos agora, filho, não está dando certo não. Aí ela, sua língua vai inchar. Eu fiz, ela, meu Deus, o que está acontecendo na ficha? Acabou? Chegou minha vez? Ela assim, eu só tenho um pedido, esse é meu feitiço, Deus, vem com a tua glória. Irmão, aí deu 2 minutos, nada dela responder, 3 minutos, nada dela responder, meia hora, morreu. Meu Deus, cadê a menina? E nada, e meia hora, nada, depois de 1 hora, irmão, ela só manda aquela carinha assim, de emoji, chorando. E perguntando assim, o que é que você fez comigo? Eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ela fez, cara, depois que você falou aquilo, tem 1 hora que eu estou chorando no chão, eu não consigo parar de chorar, eu estou com vergonha de mim, do meu pecado. Quem é Ele? Eu digo, é Ele, o Cordeiro de Deus. Estou gastando a minha vida. É esse tipo de novo animal que o céu está procurando, irmão. A gente é muito assim, não, irmão, tá, faz teus feitiços, faz o que tu quiser agora, quando chegar a minha hora, Deus, come, só libera a tua glória, só libera a tua presença, não ande em medo. Eu falei semana passada, irmão, lute, irmão, até que o cordeiro dentro de você vira um leão. Eu não vou perder a noite com isso não, eu poderia passar a noite só contando história de feiticeiro, irmã, em bruxo que eu ganhei para Jesus. E quase nunca preguei, era só assim. Vem, Espírito Santo. Por quê? Irmão, essas pessoas andam debaixo de jugo, amém? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, jugo. O que é que Isaías capítulo 10, versículo 27 fala? A unção quebra o jugo. O que Deus está falando é que esse novo tipo de glória, irmão, é uma glória de unção, de um caminhar em unção. Agora muita gente não está rompendo, irmão, porque parece que as coisas estão apertando. Era o que aquele povo estava falando, Deus não dá, você não está entendendo, eu perdi o emprego, eu tive que correr lá, dar o corre, trabalhar domingo a domingo para pagar o aluguel que estava atrasado. Eu estou precisando de um milagre, Deus, eu estou precisando de um romper, Deus, o teu agir, Deus. Ah, sabe o que eu entendo, irmão, muitas vezes? Você está ali, quem já se sentiu assim? Você está orando, buscando, está precisando de um milagre, irmão, que só Deus assim, só milagre e Deus nem fala contigo. Hã? Alguém já se sentiu assim? Você fala assim, ei, sumiu, foi? Hã? A gente vai para Moisés, capítulo 14, versículo 13, o povo estava com medo, que os egípcios estavam vindo, e Moisés fala assim, ei, tenha medo não, fica firme. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que está clamando para mim, Moisés? Diz aos israelitas que marchem. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Moisés chega no culto da Trinity Brasil, no deserto, os faróis estão vindo. E ele fala assim, ei, fica calmo, a palavra do Senhor diz assim, Deus vai nos livrar, aí Moisés dá aquela palavra poderosa. Aí ele dá a palavra poderosa, irmão, e corre para Deus. Aí fala alguma coisa? Que a Bíblia diz que Moisés dá a palavra poderosa e depois corre o quê? Clamando a Deus. Aí Deus fala o quê? Por que tu está clamando? Olha a palavra que você acabou de dar. Não faz lógica, irmão Moisés. Tu dá uma palavra dessa e agora está clamando? Não. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marcha. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, diz ao povo que crê na palavra que tu acabou de dar. Por quê, irmão? Porque muitas vezes, irmão, o medo me paralisa. Por quê? Porque eu estou esperando Deus agir. Quando na verdade em glória, irmão, não é quando eu espero Deus agir.
Aí Deus está dizendo para Moisés, Moisés, tu está esperando eu agir, quando na verdade eu estou esperando você agir para que eu possa agir depois. Porque a Bíblia diz que ele só abriu o mar quando eles colocaram o pé. Em dias de glória, irmão, em tempos de glória, irmão, é você quem age. Por quê? Porque no Antigo, fala comigo, no Antigo Testamento, na primeira casa, eles seguiam uma nuvem de dia e uma tocha de fogo à noite. Fala comigo, eles seguiam a nuvem. Sinais. Mas no Novo Testamento, Jesus está falando o quê? Ei, aquele que crê em mim, os sinais te seguirão. Então não é mais eu seguindo os sinais, é agora os sinais me seguem. Por quê? Porque a glória da segunda casa, irmão, eu vou, os milagres vêm atrás. Eu não espero milagre, não. Eu vou já achando, já crendo, a certeza e a convicção de que eles vão acontecer. Tem gente que talvez está esperando Deus agir, Deus está falando, eu agir? E a palavra que você deu? E a palavra que você recebeu? Aí Deus está dizendo, você está ganhando grana, mas não está funcionando muito bem não, né? Você mudou para os Estados Unidos, achou que ia ficar rico, mas não está funcionando muito bem não, né? Vai lá no grupo de Johannes também, mas deixa eu te dizer uma coisa. Por que será que não está funcionando muito bem? Eu vou te dizer, irmão. O próprio Deus está dizendo aqui que a falta, e era financeira, ele está falando de terra, prata, madeira e ouro. A escassez era um juízo de Deus para um povo que tinha um chamado e esqueceu o chamado para viver e pagar as suas contas e as suas responsabilidades. Aí o que é que Deus está dizendo aqui, irmão? Ei, vocês ficaram muito distraídos com suas necessidades pessoais. Aí tem gente que fala assim, mas eu estou orando para Deus diminuir, porque aí eu vou servir a Deus. Aí sabe o que é que Deus faz? Ensina isso lá, Johan. Sabe o que é que Deus faz? Deus aumenta mais ainda a tua necessidade. Espera aí, não, eu estou orando para Deus diminuir a minha necessidade, para que eu possa servi-lo, pastor. Para que eu possa vir mais no culto no domingo, que está difícil, é muita briga, muito trabalho. Aí Deus fala, não, você não está entendendo, eu vou aumentar a tua necessidade. Por quê? Porque alguém que se distraiu por causa das necessidades da terra, já não funciona mais se mover através da orientação de Deus. Então todo mundo que já não escuta mais a orientação de Deus, Deus precisa se mover em libertação. Por isso que Ele aumenta mais ainda as tuas necessidades da terra. Por quê? Porque a orientação já não funciona mais em ti. Então Ele precisa te libertar, que nem eu preguei semana passada, deixa o meu povo ir para que me adore. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo, irmão. Porque aqui eles estavam num tipo de escravidão, da mesma do Egito. Por quê? Porque a pior escravidão é aquela que você já não sente mais o peso das algemas. Aí o que é que Deus faz? Aumenta a necessidade dele na terra. Aumenta essa tempestade. Aumenta essa luta. Por quê? Porque eu preciso libertar ele. E eu só posso libertar um povo escravo fazendo eles entenderem que eles estão algemados. Porque a escravidão mais forte é aquela que eu não sei que eu sou escravo. Aí Deus vem e aumenta a necessidade para aumentar o peso da algema. E você voltar e clamar a Ele e falar assim, Deus, me liberta. Porque eu achei que era só trabalho, responsabilidade, pagar a conta de luz, pagar a energia. Mas Deus, eu vi que quando o Senhor aumentou a necessidade, eu vi que eu era escravo. Aí o que é que Deus faz? Ageu 1, 13 a 14. Então Ageu, o profeta do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem de Deus, dizendo, eu estou com vocês. E o Senhor avivou o espírito de Zorobabel. Fala comigo, eu preciso de avivamento, irmão. Eu não preciso de um trabalho melhor, eu preciso de um avivamento, irmão. Porque um ser humano avivado vai trabalhar melhor. Fala comigo, eu preciso de um avivamento. Aí ele fala, e o Senhor avivou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá. Avivou o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou liberar um sopro na vida de vocês, para quê? Para que vocês possam ser avivados e voltar a revelar o nome do desejado das nações. Do desejado das nações.
Agora sabe o que eu entendo, querido? Sabe quem é o responsável, mas fora da missão? É alguém que está com o osso deslocado. Todos vocês sabem de um acidente que a Zoe passou, o ossinho dela saiu para fora. Chegando lá no hospital, o médico botou um remédio que ele falou assim: o osso está para fora, mas ainda está vivo. Mas aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia para colocar o osso de volta. Por quê, irmão? Porque muitas vezes o osso mesmo deslocado, ele está vivo. Mas se não recolocado na sua posição correta, ele não funciona. Tem muita gente aqui responsável, santo, bom pagador, bom pai, boa esposa, boa ovelha, mas por algum motivo tirou um break, falou assim: agora não. Aí Deus está falando: ei, você é um osso deslocado, está vivo, é responsável, mas perdeu a sua função. Sabe quem é o profeta, Miqueias? Sabe que o verdadeiro profeta quase ninguém gosta dele, porque ele é o cara que vem para colocar o teu osso no lugar. Quem já entrou em clínicas aqui? Irmão, eu já entrei em clínica pediátrica, clínica odontológica, aquele sonzinho, né, gela a alma, clínica cardiológica. Mas eu vou te falar, hospital ortopédico, nada chega perto. Nada. Porque você vê coisas, irmão, assim que você fica assustado. Porque todo mundo que está ali, está com um deslocamento exposto. Por quê? Porque o ortopedista é o profeta. A palavra dele é pesada, assusta, mas ele põe para fora aquilo que por dentro está deslocado. Para quê? Para que você volte a funcionar e tenha vida. Você vê cada coisa ali, irmão, que te assusta. A gente vê cada coisa ali, né, amor? A gente fica assim: meu Deus do céu, Jesus. Meu irmão, você sai assim, você fica uns 2 dias pensativo com as coisas que você vê. Talvez é assim que Deus esteja vendo cada um de vocês hoje, porque tem muita gente deslocada no seu propósito, está vivo, mas não está mais funcionando. E Deus está dizendo: é tempo. Pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Profeta Ezequiel na Babilônia. Então me disse o Senhor: profetiza sobre esses, fala comigo, ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. É isso que Ageu está falando. Ei, Ageu, o espírito de vocês foi avivado, agora vocês vão voltar a funcionar. Versículo 7. Ezequiel diz: então profetizei como o Senhor me ordenara, e houve um barulho. Enquanto eu profetizava, eis que houve um rebuliço, e cada osso se juntou ao seu osso. Você está me entendendo, irmão? Porque esse é o alvo da presença de Deus. É conectar um osso em cada osso, para que você volte a funcionar, para que o corpo de Cristo volte a ter tendões, músculos, força, fundamento. Por quê, irmão? E para que tudo isso, pastor? Para que a presença de Deus volte a ser a característica mais dominante da casa dele. A presença de Deus, irmão, não um formato de uma igreja, não um palco, não cadeiras, não, irmão. A presença de Deus é aquilo que mais caracteriza a casa de Deus. Você está me entendendo, irmão? Quando Deus vem, irmão, aquilo que era desprezado volta a ser desejado das nações. E o que faz isso? A presença de Deus. Porque é isso que Ageu está falando. Ei, quando eu vim, eu estou no meio de vocês. Aquilo que vocês estavam desprezando, a obra de Deus, a casa de Deus, aquilo vai ser o desejo das nações. Aquilo vai ser o que você mais deseja. Por quê? Porque a presença de Deus, irmão, ela não muda atividades, ela muda prioridades. É por isso que vem avivamento. Por quê? Porque agora você vai ter as prioridades alteradas. A presença de Deus, ela te dá fome espiritual e de pessoas. Nós precisamos da presença para que a nossa fome volte. Romanos capítulo 12 fala de um contexto, irmão, que a gente entendeu o contexto, fala de generosidade em comum, que altera a consciência das pessoas. Sabe o que eu entendo? Romanos 12, 11 fala assim: ei, não faça a obra de Deus se não for com fervor. Tem que ser com fervor, irmão. Serviço, bondade, radicalidade. Para quê? Porque é sobre o desejado das nações
que por meio do povo dele vai fazer nascer em todas as nações da terra. Esse é o seu alvo, irmão. Aí no capítulo 2, versículo 3 e 9, Deus fala: eu estou te avivando, eu estou te restaurando. Aí no versículo 8 ele fala: minha é a prata, meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por quê, irmão? Porque quando o profeta coloca um osso em cada lugar, coloca tudo em cada lugar, a casa dele se enche com a presença de Deus, irmão. Aí quando a casa de Deus se enche com a presença de Deus, fala comigo: deslocamento, osso no lugar, o desejado das nações vem, a presença de Deus desce. Aí ele diz: agora a prata e o ouro, que parece que não segurava dentro de um saco, eu estou dizendo, então comigo, está comigo. Aí eu lembro de Mateus 6:33, quando ele fala assim: buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o poder da prioridade divina, irmão, atrai atividade divina e recurso divino. O que Deus está dizendo é: ei, quando você mudar a sua prioridade, vai haver atividade no céu. O desejado das nações virá e encherá a casa de glória. E quando o poder da prioridade trouxer a minha presença, vai trazer atividade. E na atividade divina tem um recurso divino. Tudo aquilo que Deus estava escondendo, estava faltando, não estava dando, não estava ficando, Ele estava falando: eu estou escondendo em mim, vem me pegar, está aqui dentro de mim, vem. Por quê? Porque quando você muda a prioridade, você gera atividade divina e com ela carrega os recursos. Então não é sobre colheita, é sobre altar. Você entende? E eu já estou acabando, fica de pé, por favor. A presença de Deus, você só funciona com a prioridade certa, com a fome certa, com a entrega certa. Aí sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, deixa um pouco aí de lado as tuas responsabilidades da terra, vem aqui, ó. Vem revelar os desejados das nações. Aí essa tua prioridade atrai a atividade do céu. E essa atividade do céu está falando o seguinte: eu também carrego, filho, além da minha presença, Shekinah Glory, a minha presença manifesta que cura os enfermos, que faz uma prostituta se render a Jesus, uma sacerdotisa satânica se render aos pés de Cristo. Ela também carrega algo muito especial. Sabe aquilo que você me deixou de lado para ter? A prata, o ouro e a madeira. Ei, filho, eu nunca quis tirar isso de você. Na verdade estão em mim, dentro de mim. Por isso que o salmista fala, Miqueias, Salmo 16:11: o Senhor me fará enxergar a vida como ela é, e na presença de Deus a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Você consegue entender? Que a gente deixa Ele por tão pouco, quando nele estão todas as coisas. Salmo 103, versículo 3-5, ele fala o seguinte: é Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Sabe o que ele está dizendo? Na minha presença, querido, ela também está cheia dos bens. Sabe dos bens que você me deixou, que você deixou a presença de lado para ter? Na minha presença tem tudo isso. Por quê, irmão? Porque fora da minha presença você até era um bom pescador, lançava um anzol e o peixe vinha. Mas na minha presença são os peixes que pulam no barco. Porque em mim e por mim eu carrego comigo o ouro e a prata. Buscai o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele fala também: a tua juventude se renovará como a águia. Sabe o que ele está dizendo? Você está cansado? Já pensou em desistir? Come to Daddy. Porque na minha presença o relógio volta e a tua visão é renovada, e a tua idade espiritual agora é revigorada. Porque na minha presença você vai ser renovado como um jovem, e a tua juventude como a águia.
É isso que Deus está dizendo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando a presença de Deus for aquilo que a gente mais busca, for a nossa fome, for a nossa vida, for o nosso desejo, for a nossa razão de existir, revelar o desejado das nações. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele a mim prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, Por ele que eu estou gastando a minha vida. Trabalhe, seja responsável, seja provedor, seja a estrutura da sua casa, mulher, mas não se esqueça de revelar. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. O desejado das nações. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pai, nós clamamos pela tua presença em cada família, em cada casa aqui. Querido, deixa eu te dar um segredo. O segredo não está em $5.000 que você pode pagar para um cara te falar uma frase. Isso te ajuda. Mas o segredo está na presença dele. O mais sábio na presença dele se transforma no inútil. Jamais, irmão, abandone aquilo que Deus te mandou fazer por aquilo que é necessário fazer. Porque hoje em dia o que mais está roubando chamado na América, irmão, não é a bebida, não é o alcoolismo, não é a prostituição. É aquilo que você passou a chamar de necessário. Mas Deus está falando, ei, isso até pode ser necessário, mas eu te dei um propósito muito maior. Revelar o desejado das nações. E tudo que você precisa dizer, ei, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo
dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo tudo por amor, mas com alegria. Perdendo tudo por amor. Eu sinto Deus falando para algumas pessoas hoje aqui. Me prova, me testa. Busca o meu reino em primeiro lugar. Faz o teste. Eu não estou falando para abandonar, irmão, para virar homeless, não. Não. Estou falando assim, entrega na mão dele. Eu vejo gente que passou a noite pescando, irmão, e Deus falando assim: ei, a provisão está toda num peixe só. Quando ele abrir a boca está a moeda. Muitos de vocês vão entrar numa estação em peixes com moedas. Estações sobrenaturais. Sobrenaturais. À medida que você se entrega a Deus, entrega os seus sonhos para Deus, na presença dele tem deleites perpétuos, bens e alegria. Ele te consola, não tenha medo, não para. Mas o Senhor está te dizendo, irmão, você não tem noção. Deus quer, irmão, trazer um período de paz, de descanso, de alegria e prosperidade na vida de muitos de vocês. Mas tudo que Ele está fazendo é aumentar o peso da tua algema, para que você perceba que você se transformou num escravo. Porque a orientação com você já não funciona mais. Ele tem que vir com libertação. Mas isso não é um Deus feroz, insensível, não é um pai que te ama. Por quê? Porque ele sabe que todas as riquezas da terra o ladrão pode roubar e a traça corroer. Mas aquilo que ele te dá, irmão, se o teu trabalho veio dele, ninguém rouba. Se a tua casa veio dele, ninguém toma. Se o teu visto está nele, ninguém tira. Você está me entendendo? Tudo que você precisa está nele, dentro dele. Por isso que Deus escolhe e esconde as coisas que você precisa nele. Se é você que precisa desse peixe, uma moeda na mão, levanta a mão. Hoje eu vou ser profeta na tua vida. Crê na palavra do profeta, que você vai edificar e você vai prosperar. Julgue, irmão, a profecia. Uma estação de moeda na boca do peixe. Eu estou vendo uma moeda na boca do peixe. Uma pesca milagrosa vindo na tua casa. Eu sinto que é como o céu está dizendo assim: ei, na minha presença não tem endividamento. Na minha presença não tem solidão. Tem solitude, mas não solidão. Na minha presença não tem enfermidade. Uma grande estação de milagres e maravilhas. Se você crê, irmão, fala: eu creio que aquilo que o médico falou assim, eu preciso operar, Deus pode dizer: mas eu quero curar. Se você não quer, eu creio, porque nele não há doença, nele não há câncer, nele não é gastrite, nele não há problema nos rins, nele não há problema no coração, nele, está tudo nele, dentro dele. Uma estação de milagre na tua vida. Eu quero profetizar milagres sobrenaturais. Milagres sobrenaturais. Milagres sobrenaturais. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele virá. Você que está enfermo, você que está enfermo, coloca a mão na tua enfermidade. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas Deus sabe. Coloca a mão na tua enfermidade. Você crê? Se você crê, seja curado no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. O que a minha Bíblia fala, irmão, que a sombra de um homem curava em Atos. A minha Bíblia fala que só o lenço de Paulo curava. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você crer, receba, irmão. Receba, eu profetizo cura, sinais, milagres e maravilhas sobre a tua casa.
Talvez não aconteça hoje, mas semana que vem você vai chegar aqui, pastor, eu tinha um laudo. Eu tinha uma dor. A dor não passava, mas eu não senti mais nada essa semana. Pastor, eu tinha um raio-x e eu fiz de novo e sumiu. Irmão, eu podia passar a noite contando os milagres que eu já vi, irmão. É necessidade de buscar a tua cura, mas Ele está falando, ei, é Ele, o desejado das nações. É Ele. Entrega para Ele. Um estralar de dedo, Ele pode fazer aquela tempestade sumir. Mas lembre-se, buscai o reino de Deus, e as outras coisas não serão acrescentadas. Eu sinto, irmão, que é um tempo de milagres sobrenaturais. Milagres sobrenaturais, coisas inexplicáveis, fatos inexplicáveis, coisas que estavam demorando anos vão demorar horas, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmão, ano passado eu profetizei que pessoas iam engravidar, pessoas que não estavam engravidando. Só no mês que vem agora a gente vai ter 5 partos. Por quê, irmão? Porque é ambiente profético, irmão. É o céu abrindo e falando, sobe aqui e pega. Sobe, pega, vem, está acessível. Não tenha medo. Hebreus 4 fala, ei, o véu rasgou. Vem com confiança, porque você achou um trono de misericórdia. Te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. E eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. E tu és digno de tudo. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, de glória. Ashley, eu sinto e eu preciso falar isso publicamente, porque vai ser um sinal. Logo, logo você vai engravidar. Se não é que não já está grávida, logo, logo você vai engravidar, porque existe algo que Deus está gerando dentro de você. Eu sinto que você e Felipe estão se aproximando numa estação de muito favor, de muito sobrenatural. Felipe, Deus vai honrar cada sacrifício, cara. Poucas pessoas eu falei isso, mas você vai ser um cara muito rico e próspero na terra, porque o seu coração está nele. Felipe, eu vejo um grande contrato sendo assinado, e não é por você, é por ele, é a presença dele, é a glória dele, porque ele te achou fiel. Você não deu break, você não deu break, você não deu break, você não deu break. É uma nova estação, e essa criança carrega consigo um novo tempo de favor na vida de vocês. Um novo tempo de favor na vida de vocês. Muita prosperidade, muita riqueza, muito favor, Ashley, muito favor. Eu sinto que quem foi esperto de acessar o céu está aberto hoje aqui. É como aquela escada que abriu sobre Jacó, e o anjo falou: o que queres? O que queres? Antes que eu suba, o que queres? Flow from you out of things. Kombakandea kashaya. Oh, my Lord, my Lord, my Lord. Ya, 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 ya. You are
A gente vai chegar a um nível nessa igreja, irmão. E quando a gente acabar um culto aqui, eu não estou induzindo ninguém, não. Se não for a presença de Deus que te manda fazer isso, não faz. Mas eu sinto que Deus está abençoando muito de vocês, irmão. E talvez Deus já tocou no teu coração para dar um carro para algum irmão aqui na igreja. E Deus está confirmando no céu, é isso, pode dar. Por quê, irmão? Porque na presença de Deus há deleites perpétuos. Você não se desfaz de um carro, não, você planta um carro. Por quê? Porque na presença dele o ouro e a prata vira lixo. O ouro e a prata vira lixo. Uma nova estação de glória. Uma nova estação de glória. Brasileiros. Uma nova estação de glória. Press, vai, pressiona. Ah, Deus, eu não vou deixar você subir sem a minha bênção. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Vem cá, Arthur. Vem aqui, Arthur. Eu vejo um anjo atrás de ti, meu irmão. Vem aqui, alguém, me ajuda a orar por ele. Seja cheio.
Seja cheio, Arthur. Você é um homem cheio de Deus, Arthur. Eu vejo Deus, Arthur. Eu vejo Deus. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, É minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. E Cristo Jesus, minha plenitude. E Cristo Jesus, és minha plenitude. E Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Meu amado, meu tesouro. Eu nada tenho, Senhor, mas se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Sabe por que o dinheiro ainda te para? Uau! Sabe por que o dinheiro ainda te para? Porque você ainda não acessou o céu. Porque no céu, irmão, a Bíblia diz que tem estradas de ouro. Por quê? Porque quando eu entro na atmosfera celeste, o dinheiro não me para. Ele é apenas... Ele é apenas um recurso, irmão, de movimentação, para te levar do ponto A para o ponto B. Mas ele não te para, ele está debaixo dos teus pés. Porque dinheiro, irmão, é estrada. Recurso é estrada que Deus está te dando. Acesse o céu hoje. O céu está aberto hoje, irmão, palpável. Deus está batizando ela agora. Seja batizada no nome de Cristo. Receba o poder das línguas celestiais. A língua da aurora, da eternidade, daquele que era, que é e que há de vir. Seja cheia, profeta do fogo. Amém.
odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ruja o leão e que a terra Estremeça. diante da majestade. Eis aí o desejado das nações. Ele não é mais um bebê na manjedoura, e nem um homem transpassado numa cruz, e nem está nos céus preso para sempre. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Querido, se você precisa ir, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Quem quiser continuar, continua. Fique em paz. Você é livre tanto para ficar quanto para ir. Deus te abençoe.